E voltando pro livro Superinteligência, do Nick Bostrom, ele fala sobre... A gente tá chegando num nível... Isso ele escreveu, sei lá, 2015, por aí. Antes do que a gente tá vendo agora, né? Onde as inteligências artificiais estão ficando melhores em criar outras IAs do que o melhor ser humano. Aí você entra numa curva de evolução exponencial, né? Com os algoritmos ficando cada vez melhores, até uma hora que ele cria o que ele chama de uma singularidade. A gente vai estar criando um deus, assim, em termos de conhecimento. Daqui a pouco, uma IA já deve ser mais inteligente do que o ser humano mais inteligente. Daqui a pouco é mais do que uma aldeia onde esse cara tá, depois uma cidade, um país, até que fica mais inteligente do que toda a humanidade junta. Nessa hora ele fala, cara, quais serão as implicações da criação de uma inteligência tão poderosa assim? E depois ele fala, como se proteger dela? E uma das coisas que ele fala é, vamos tentar fechar essa IA dentro de uma realidade simulada. Ou talvez até como uma cebola, né? Várias camadas de realidade para que ela não possa sair e afetar a nossa realidade em si. Eu queria saber a opinião de vocês quanto à evolução da IA. Eu sei que hoje está muito distante, mas levando em conta que ela dobra de capacidade a cada espaço de 3, 4 meses, se você bota 5 anos aí, o negócio multiplica exponencialmente. Se bota 20, vamos lembrar que, sei lá, há 40 anos, o videogame era aquele joguinho da galinha atravessando a rua. Hoje em dia é uma simulação perfeitamente parecida com a realidade. É o No Man's Sky. Pois é, então imagina onde isso pode vir parar. O que vocês pensam sobre a evolução de IA? Nenhum modelo de linguagem, tipo, nenhum grande LLM hoje, como o Bard, o Gemini, como o ChatGPT, consegue entender o que eles estão falando ou fazendo. Porque eles funcionam como se fossem calculadora de palavras. São a ferramenta. É como se ele tentasse prever, baseado no input, na entrada que o usuário dá, qual que é a melhor resposta possível. E por isso que a gente vai usar para algumas coisas aqui, algumas coisas ali, ele é útil para algumas coisas, beleza, mas é isso. A verdadeira revolução, na minha opinião, que vai fazer a gente ficar totalmente dependente de IAs é quando elas entenderem o que elas estão fazendo. De uma certa forma, criar consciência, você tá falando? Não necessariamente consciência, embora eu acho que esse é um estágio que depois acho que segue naturalmente, sabe? Mas, por exemplo, tu pode hoje em dia dar pro ChatGPT fazer uma conta, sei lá, 2 mais 2 igual a 4, que tu esperaria o 4 como resposta, e ele vai te responder talvez 5, ou algo assim. Porque, sei lá, deu algum rolê ali no meio que zoou a conta, e aí chega na questão do Sora, que eu acho que é a que todo mundo deixou, meio que, todo mundo não, mas a maior parte das pessoas deixou passar batido, que eu acho que é uma das capacidades mais incríveis da nova ferramenta da OpenAI, que todo mundo viu a geração de vídeo através de texto, e acho que todo mundo ficou igualmente impressionado com a capacidade de geração de vídeo que aquela ferramenta tem, porque eles são incrivelmente realistas e eu vejo muito potencial para isso ser usado até em filmes no futuro. Só que o que realmente chama atenção é as entrelinhas e os artigos que vieram depois. Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas o Sora, na verdade, ele é como se fosse um gerador de mundo. Vocês viram os vídeos da ferramenta gerando Minecraft? Não vi. Literal, tu imagina, é o Sora, tá bom, então alguém digitou pessoa jogando Minecraft, daí gerou um vídeo de alguém jogando Minecraft. Não, é literalmente um mundo gerado instantaneamente em tempo real, em que o mundo é Minecraft. E o player, por exemplo, o jogador do Minecraft, é como se fosse a Sora. É como se ela literalmente estivesse jogando e explorando o mundo, mas mais do que isso, ela entende a física daquele mundo, para simular aquele mundo. Então, eu acho que essa é a grande capacidade que essa ferramenta tem, que a gente não tinha até então e que vai mudar muita coisa por aí. Porque quando a gente pede para ela gerar um vídeo de um copo de água mexendo, ela tá tentando buscar no banco de dados como que a água se comporta no mundo físico da vida real. E então ela tenta simular a água nesse copo de água para funcionar de acordo com os parâmetros físicos que a gente conhece no mundo real. Esse é o parâmetro de sucesso. Então ela é como se fosse um simulador de mundo. Ela é como se fosse um simulador físico, sabe? Um simulador de realidade. Assim, me deixou empolgado. Eu também olho para isso e eu fico pensando onde é que vai parar. Porque se você pensa num programador, sobre a realidade que ele atua, ele é Deus. Ele cria as leis da física lá dentro. Naquela realidade, ele tem muito mais poder do que um ministro do STF, um presidente, um imperador. O maior ditador que já existiu na Terra não tem o poder que um programador tem naquela realidade. Ele cria as leis da física lá dentro. Então, ela está criando realidades de fato. E você falou sobre essa questão de consciência. Daqui a muito tempo, não vou colocar agora está muito distante. Mas vocês acreditam? Quero ver tua opinião, Sérgio.
que de uma IA ela possa criar consciência, mas antes disso eu vou fazer uma pontuação aqui. Novamente citando o pessoal da Paradigma. Vamos lembrar que a nossa consciência emergiu de uma pedra úmida girando no espaço. O que você acha, Sérgio? O que seria uma consciência, né? O Sam Altman, né? E até um pouco antes dele lançar o Sora e tudo mais, né? A grande discussão é, ele quer criar uma IA geral, que a gente chama. Uma IA geral. Que é baseada num algoritmo muito forte, que a gente usa muito em várias áreas, que é um negócio chamado Key Learning, que é ela ir aprendendo com ela mesma e ir fazendo essas coisas aí meio que não vai precisar mais do ser humano, entendeu? Você dá um inputzinho ali, ela vai por ela mesma sozinha, aprendendo e tal. Será que a gente pode considerar isso um tipo de consciência? Se for, cara, não tá muito longe não, viu? Agora, a ponto dela... Existe essa discussão toda aí da singularidade, né? Vai chegar na singularidade ou não vai? Aquele pessoal lá, os pais da IA moderna, um deles queria bombardear todos os databases. Falou, o único jeito de acabar, não tem mais o que fazer, é só bombardeando. Ele falou isso numa revista famosa. Porque se a gente for acompanhando essa evolução aí, rapidamente pode ser que chegue na singularidade. E o problema é, o que o ser humano vai ser? Você acha que é possível que a consciência emergir de uma IA? Eu não vejo motivos pra não ser, mas de novo, isso é opinião, sabe? Eu não tenho um ponto de dado em que eu consiga dizer, não, ok, a consciência surge a partir dessas coisas, então é possível que a consciência surja. Porque a consciência é um termo muito assim. A gente não entende direito ainda. Então, mas se você pega esse lance de uma IA ir conversando com a outra e ela ir aprendendo, ou seja, não vai precisar mais você falar pro chat GPT, não, cara, não é isso não. Ele vai se autocorrigindo ali. Ele vai entendendo o que ele tá fazendo. E outra coisa, que entra um pouco no negócio do Sora, que o Sora, ele gera um vídeo a partir de um texto. Até então, gerar um texto novo a partir de um texto, era novidade até 2 anos atrás. Que é quando surge o ChatGPT. Que nada mais é do que você dar um texto, né, ou uma pergunta, e ele gera um texto para você. Hoje você dá, depois veio, você dá um código ou um texto e ele gera uma imagem. Hoje você já dá um texto, ele gera um vídeo. Então, você tá, o que tá notando aí, que o Sam Altman tem razão mesmo, e por isso que quiseram tirar ele, depois o pessoal pediu para ele voltar e tudo, é caminhando para essa IA geral. Essa IA geral, dependendo de como você considera, que você pode considerar já um tipo de consciência. Aí não sei, aí entra nessa discussão do que seria consciência. Mas dela se autocorrigir, dela se comunicar de um negócio de vídeo, se comunicar com um negócio de imagem, se comunicar com um negócio de texto. Que isso é um negócio altamente complexo já. Então, assim, nesse nível aí, pode ser que sim, né? Talvez a gente já tenha criado uma IA consciente em algum laboratório, em algum lugar da Terra. A gente só não sabe exatamente ainda como definir consciência bem o suficiente pra comprovar isso, sabe? Pra dizer que aquilo é consciente ou não.